Cortando outro inimigo ao meio, a garota loira aterrissou perto do núcleo da masmorra. A princípio, Nana pensou que todos os inimigos haviam sido derrotados, mas de repente, mais 2 enormes vespeiros se materializaram do corpo do monstro destruído, não inferiores em força ao original. Um dos oponentes foi imediatamente para um ataque rápido, enquanto o outro voou apressadamente para o ponto cego da garota. No instante seguinte, um vespeiro correu pelas costas dela. Nem mesmo alguns segundos depois, Nana ficou completamente exausta e caiu morta no chão, impotente. A última pessoa que ela se lembrou de sangrar foi seu irmão mais velho. Esta noite, ela havia prometido a ele que voltaria a tempo para o jantar. Acho que não posso cumprir essa promessa, a garota sussurrou baixinho antes de morrer. Enquanto isso, em algum lugar na cidade de Maku, depois de fazer compras, Ho estava a caminho de casa. Na saída, ele ouviu alguém chamá-lo. Acenando para o cara, o homem com a pá na mão comentou que ele tinha muita comida com ele hoje. Sua irmã realmente voltaria hoje? Virando-se, Roy confirmou, acrescentando que Nana havia prometido a ele que retornaria assim que a expedição à masmorra de nível A terminasse. Este homem é um pesquisador de nível D, Koji Shimura. O garoto perguntou como ele estava, ao que ele respondeu que estava quase totalmente recuperado. Depois de prometer ao cara que ele passaria por lá novamente algum dia, Koji se despediu. Quando Rou saiu, um dos capangas descontentes ao lado de Koji perguntou por que eles, arriscando suas vidas, não podiam nem comprar carne enquanto esse perdedor banqueteava como um rei. Seu amigo, por sua vez, explicou que o cara tem uma irmã que é membro das 7 Estrelas, a melhor organização em Yoran. Koji Shimura pediu a seus parceiros para não serem estúpidos, lembrando-os de que foi Ho quem salvou Nana da fome, tirando-a das favelas. Ho sobreviveu desde a infância, pegando lixo e comendo restos. E embora isso seja bastante louvável, um dos amigos apontou que esse cara acabou se tornando apenas um aproveitador vivendo de sua irmã. Se ela morrer, ele terá que voltar à pobreza. Depois de um tempo, Ro voltou para casa, colocando as sacolas de compras na mesa. O garoto só olhou para o relógio e percebeu que estava muito atrasado. Ele viaja para longe daqui para obter ingredientes frescos, o que o atrasou um pouco hoje. Decidindo se apressar, ele começou a preparar o jantar. Depois de preparar vários pratos deliciosos, ele pôs a mesa e começou a avaliar o trabalho feito com satisfação. Ru olhou para o relógio novamente e percebeu que sua irmã estava atrasada por algum motivo. Será que a deixaram em horas extras de novo? E agora 3 horas se passaram. Estava escurecendo lá fora, mas Ru continuou esperando por sua irmã na mesa de jantar ao lado da comida fria. De repente, houve um telefonema de um número desconhecido. Quando o cara atendeu o telefone, uma voz desconhecida se apresentou como um representante da Associação de Exploradores. Certificando-se de que conseguiram falar com um membro da família Nana, também conhecida como a Luz Brilhante das 7 Estrelas, uma voz da associação informou que ela havia sido morta na masmorra de nível S. Sua morte foi confirmada há 2 horas. Um porta-voz da associação também pediu a Ro para manter essa informação confidencial, porque a morte de um membro das 7 Estrelas poderia causar sérios problemas. Antes de se despedir, uma voz desconhecida pediu ao cara para entrar em contato com a associação de pesquisadores dentro de 1 mês para compensação e benefícios. Ao ouvir isso, Ro deixou cair o telefone no chão e olhou para cima, devastado. Ele não podia acreditar que sua irmãzinha estava morta. Lembranças dela começaram a passar diante de seus olhos, de como ela havia pedido permissão para chamá-lo de irmão mais velho. De Nana mais uma vez chutando as bundas dos valentões e perguntando se ele estava bem, e como ela prometeu voltar logo. Naquele dia, abraçando Roy, sua irmãzinha pediu que ele não se preocupasse e preparasse algo delicioso para sua chegada. De acordo com ela, esta expedição não deveria ter sido perigosa, pois ela foi enviada para a masmorra de nível A. Foi quando Roy notou a inconsistência nas palavras de sua irmã e do homem da associação. Nana disse que iria para a masmorra de nível A, mas aquela voz relatou o nível S.
A associação usa um programa especial para investigar a causa se algo acontecer em uma masmorra de nível S ou superior, especialmente quando se trata das 7 estrelas. Mas desta vez, eles ignoraram o programa e contataram a família diretamente logo após o incidente. Eles não puderam descobrir em apenas 2 horas exatamente o que havia acontecido na masmorra de nível S, ou talvez haja algo mais por trás disso. 5 dias depois, o prédio principal da Associação de Exploradores. Sentado em sua mesa, o chefe da filial de Meiku, Hakuto Hotu, perguntou ao Sr. Hou o que o trazia aqui hoje. Se for sobre a luz brilhante, eles já conversaram sobre isso ao telefone. Eu quero me registrar como um pesquisador, Hou explicou. Tais palavras deixaram brevemente o chefe do departamento em estado de estupor. Percebendo o que esse garoto acabara de dizer, Hakuto Hotu suspirou pesadamente. O homem imediatamente explicou a ele que se tornar um pesquisador é andar lado a lado com a morte. Além disso, Hou não tem habilidades. Ele não está qualificado. Ele era a coisa mais próxima de brilhar uma luz enquanto ela estivesse viva. Obviamente, ela gostaria que seu irmão vivesse em paz. No entanto, de acordo com as regras da Associação de Pesquisadores, um parente de um pesquisador pode se tornar independentemente da capacidade. Hou estava ciente desta regra, que ele imediatamente lembrou ao chefe do departamento de Miku. Percebendo que ele não podia fazer nada contra ele, Hakuto Hotu teve que concordar. Antes que o garoto fosse embora, o chefe do departamento pediu que ele passasse por aqui se algo acontecesse ou se tivesse alguma dúvida. Finalmente, Hou se virou e olhou friamente para o homem. No segundo seguinte, as portas do escritório se fecharam. Mas você podia perceber pela expressão no rosto do chefe do departamento que ele não tinha certeza se essa decisão levaria a algo bom. Na recepção, Howe recebeu seu cartão de identificação. Howe, 21 anos, classificação inicial é E. Na verdade, a conversa entre esse cara e o chefe do departamento de Maku foi um pouco mais longa. Hakuto Hotu narrou que a pessoa que estava na equipe com a luz brilhante usou um item especial para escapar. Assim que ele saiu, Yoran começou a preparar uma equipe de resgate. Infelizmente, eles não conseguiram salvá-la a tempo. Além disso, como se viu pelas informações relatadas ao chefe do departamento, Nan havia sido enviada para a masmorra selada de nível S. Outro presumiu que a garota simplesmente havia mentido para seu irmão sobre ir para a masmorra de nível A para que ele não se preocupasse com ela. No entanto, Ro nunca em sua vida acreditará que Nana escolheu se tornar uma vítima nobre. Você está dizendo que ela concordou voluntariamente com uma tarefa que era impossível para ela e ainda assim permitiu que seu parceiro fugisse no momento mais crucial, deixando-a para se defender sozinha? Isso é uma besteira. Ro vai descobrir a verdade, não importa o que. Algum tempo depois, fora da masmorra de nível D, os pesquisadores fortemente armados já estavam se preparando para entrar. Enquanto isso, os pesquisadores da reserva em Macacões Azuis estavam discutindo se era legal estar na linha de frente. Alguns acham divertido, enquanto outros estão contentes com seu papel atual porque têm medo de lutar contra monstros. 30 anos se passaram desde que as masmorras apareceram pela primeira vez. A maioria não se acostuma com a visão de monstros, mesmo com décadas de experiência como explorador. Resumindo, eles ficam na retaguarda a vida toda. Sua tarefa é esperar que os exploradores da linha de frente destruam o guardião da masmorra. É o mesmo nesta expedição. Desta vez, 2 exploradores experientes e um novato foram colocados na retaguarda. Ah, certo. Aí havia outro cara além deles que eles estavam vendo pela primeira vez. Quando o grandão de cabelo loiro perguntou ao garoto se ele era um novato, Ro deu a ele um olhar frio e confirmou. Então o homem de óculos o aconselhou a ficar com eles, já que era sua primeira vez. Hoje, os novatos não devem ter muito trabalho a fazer, então tudo o que eles têm que fazer é observar seus mais velhos e aprender com eles. Antes que ele pudesse terminar esta frase, alguém grita repentinamente
vindo das profundezas da masmorra. Gritos humanos misturados com o rugido de criaturas desconhecidas. O novato, assustado, perguntou a seus mais velhos se eles deveriam ir ajudar. O homem loiro, por sua vez, gritou que esse garoto fala como se não tivesse passado pelo treinamento de calouros. Se eles fossem para lá, seriam simplesmente comidos. O novato então narrou que algo aconteceu na associação este ano que fez com que a prática não acontecesse. Tal informação claramente não agradou aos pesquisadores seniores. Howe também não teve nenhum treinamento, mas ele pensou que era porque ele havia entrado na associação de uma forma incomum. Acontece que realmente houve um problema na organização. Normalmente, entende-se que os pesquisadores são especialistas em combate. No entanto, apenas os de nível D e superior podem participar do combate. Os pesquisadores de apoio são compostos por civis e pesquisadores de nível E. Essencialmente, os de nível E são principalmente funcionários de meio período. Enquanto os mais velhos explicavam tudo isso aos recém-chegados, vozes ecoaram das profundezas da masmorra mais uma vez. Os exploradores da frente ordenaram que a retaguarda se aproximasse deles o mais rápido possível. Depois de caminhar até a última sala da masmorra, Ho e os outros viram o guardião derrotado. No entanto, ao lado do monstro morto, eles viram seus companheiros de expedição lamentando os co-comandantes mutilados. Bem, provavelmente vou censurar este. O autor deste mangá é bom demais em desenhar. Então ele mostrou em detalhes como um dos pesquisadores foi estripado. Um dos recém-chegados não suportou a visão e vomitou imediatamente. Este fato irritou o tanque do esquadrão. Ele estava prestes a aleijar o idiota, mas seu parceiro o impediu imediatamente. Ela explicou a ele que este garoto era novo e não deveria ficar bravo com ele. Virando-se para os caras que têm experiência, ela pediu que mantivessem a calma. Quando os pesquisadores da linha de frente saíram, o homem grande loiro esbofeteou o recém-chegado com raiva e ordenou que ele começasse a trabalhar. Depois de começar a se importar com o minério, o recém-chegado perguntou por que eles gritavam com ele, mesmo que ele não tivesse feito nada de errado. Ho, por sua vez, explicou que era desrespeitoso com os mortos e seus entes queridos. Essas pessoas acabaram sendo sensatas e, portanto, ele teve sorte de não ser penalizado por isso. O recém-chegado ficou surpreso que esse cara soubesse tanto e então ele se perguntou como ele aprendeu. Pegando a caixa de minério, Ho murmurou tristemente que tinha ouvido de alguém. Um dia, enquanto ele cozinhava o jantar, sua irmã lhe disse que uma promessa havia morrido naquele dia. Era apenas prática, mas o novato se superestimou e foi emboscado. Outro assistente novato viu isso e vomitou. O amigo do falecido ficou com raiva e matou aquele recém-chegado. Nana tentou impedi-lo, mas era tarde demais. Claro, matar alguém por algo assim é um pouco demais, mas os combatentes sempre foram muito solidários. Olhando para o enorme corpo do monstro morto, Ho perguntou aos mais velhos se essa coisa precisava de uma limpeza. O loiro agora estava convencido de que esse cara era realmente um novato. Anteriormente, ele estava muito calmo, e então o homem volumoso começou a pensar que ele estava fingindo. Para limpar uma masmorra, você precisa destruir seu núcleo. Mas para destruir o núcleo, você deve primeiro destruir o guardião. Não importa que tipo de monstro fosse, seu corpo dura apenas 30 minutos após a morte. Mas para os guardas, o tempo de espera começa após a destruição do núcleo. Os cadáveres de monstros não valem nada. Eles simplesmente não podem ser retirados da masmorra. Mas quando você derrota um guardião, é provável que você receba uma arma ou equipamento. Às vezes, itens raros até caem. De qualquer forma, como a masmorra fecha 30 minutos após a destruição do núcleo, é hora de sair daqui. Quando eles saíram do portão, os mais velhos permitiram que os recém-chegados se dispersassem, dizendo que eles mesmos entregariam o saque. O salário será transferido para eles dentro de 3 dias. Por último, o homem de óculos lembrou-lhes que só porque o apoio não luta, não significa que seja seguro. Se eles querem durar mais, eles precisam pelo menos praticar.
Os mais velhos saíram, e Rowe continuou a olhar para eles por um tempo. Apertando o punho, ele prometeu a si mesmo ficar mais forte. 2 dias depois, ele se reuniu com o chefe do departamento de Maku novamente. Hakuto Hoto pediu uma opinião sobre a masmorra, ao que o menino respondeu que era estranha e perigosa. Além disso, ele não encontrou nada lá que valesse a pena arriscar sua vida. Tal frase desencadeou um déjà vu na cabeça do departamento. Ao abrir a porta, ele notou que Ro e sua irmã eram parecidos. Eles entraram no prédio e se viram em uma grande sala de treinamento. Ro achou isso tão estranho. Hakuto Hoto falou de repente. O homem tinha apontado que com a herança de luz brilhante, o garoto sempre poderia viver no conforto. Então qual é o propósito dele? Ro então respondeu que ele não pode apenas relaxar, viver do legado de Nana. Além disso, ele tem certeza de que a notícia se espalhou para muitas pessoas de que ele é lixo, aproveitando-se de sua irmã. Ele está cansado de viver enquanto as pessoas sussurram pelas costas. A morte da luz brilhante só será mantida em segredo por um tempo, mas eventualmente será notado que é Ro o único herdeiro. Hakuto Hoto está satisfeito com o fato de que o garoto decidiu ficar mais forte por conta própria. É por isso que ele decidiu apresentá-lo a este homem aqui. O nome dele é Charlie List. Ele tem 37 anos e é membro da Associação de Exploradores do município de Meiku. A partir de hoje, ele será o mentor de Ro. Sim, ele pode parecer rude, mas é o mais forte do departamento de Miku. Olhando para seu novo aprendiz, Charlie perguntou a Hakuto se ele realmente queria fazê-lo cuidar do pirralho. Para dissipar todas as suas dúvidas, o chefe do departamento disse-lhe que este garoto era irmão da luz brilhante. Relutantemente, mas Tug ainda concordou, ordenando que o garoto o seguisse. Charlie pediu a Hakuto para sair daqui e não irritá-lo. Logo, os dois foram deixados sozinhos. Charlie adivinhou imediatamente que o garoto havia usado o privilégio de ser o herdeiro de um explorador de elite para chegar aqui. O homem perguntou se ele tinha certeza de que não havia sido enganado. Ele tem alguma ideia do que significa ser esse privilégio? Os exploradores são classificados em 6 níveis, de S a E, mas aqueles que excedem até mesmo a classificação S são chamados de 7 estrelas. Pesquisadores de elite recebem privilégios de nível superior e mesmo após a morte, suas famílias os herdam parcialmente, mas apenas se os pesquisadores designarem um herdeiro durante sua vida. É comum escrever sobre herança em testamento, mas uma parte é a mais rara e considerada a mais inútil. Trata-se do direito de se tornar mais forte e de ingressar em uma associação sem impedimentos. Se tudo explicado ao menino fizesse sentido, Charlie sugeriu que ele fizesse sua escolha agora. Escolher o quê? Rowe esclareceu, colocando o treinador em uma situação estranha. Coçando a nuca, Charlie disse ao garoto que havia 3 tipos de treinamento: ataque, defesa e velocidade. E como ele dificilmente poderia apresentá-lo apenas em palavras, o homem decidiu mostrá-lo na prática. Depois de explodir um alvo de prática com o pé, ele deu um exemplo de um exercício ofensivo. Para o treinamento de defesa de pré-show, ele tinha 2 assistentes mecânicos espancando-o. O treinamento de velocidade, por outro lado, é sobre desviar dos ataques inimigos. Depois de mostrar tudo isso ao aluno, Charlie sugeriu que ele escolhesse seu próprio estilo. Olhando ao redor para os destroços sob os pés do homem, Rowe foi muito rápido em dar uma resposta. Defesa! Disse ele com confiança. No dia seguinte, começou o treinamento de Rowe. Cardio é uma parte muito importante de qualquer treino. No entanto, o menino correu por tanto tempo que logo se sentiu mal. Faz sentido se esforçar a ponto de querer vomitar? Agora ele estava começando a se perguntar se havia feito a escolha certa. Quando Rowe expressou sua escolha, o treinador o elogiou e comentou que ele era muito inteligente. Os colegas de Charlie muitas vezes escolhiam ataque para se proteger ou velocidade para ter mais tempo para atacar ou correr. É por isso que eles estão todos mortos agora. Isso prova que as escolhas que Rowe fez o ajudarão a viver o máximo possível no campo de batalha. Agora o cara terá que fazer seu próprio regime de treinamento. Agora
Charlie não pensaria em treinar pessoalmente este garoto. Qual é o objetivo de treiná-lo? Se ele fica sem fôlego depois de uma corrida curta. Para fortalecer seu corpo o suficiente para iniciar o treinamento formal, Charlie deu 2 meses ao aprendiz. Se ele não atingir o nível mínimo até lá, o bandido desistirá imediatamente dele. E não vai incomodá-lo que esse cara esteja brilhando, irmãozão. Depois de ponderar as palavras de seu treinador, Ro decidiu correr mais um pouco. Dia após dia se passou, e ele continuou a perseverar na construção de seu corpo. Além do treinamento físico, ele também estudou informações sobre os monstros e perigos existentes nas masmorras. Um dia, ele colocou as mãos em um relatório sobre o monstro Dogumbi. É uma besta mística de classificação S que possui os elementos de ar e água e tem uma defesa física extremamente alta. O menino não tinha ideia de que as bestas místicas podiam ser tão poderosas. Não é à toa que Nana era tão teimosa e não deixava seu irmão se tornar um explorador. Além de se exercitar, Ro também consumia uma boa quantidade de carne para ganhar massa muscular. Seus colegas menos bem-sucedidos perceberam isso. Além disso, chegaram até eles rumores de que esse garoto ia todos os dias ao posto de descanso, um lugar para pessoas ricas receberem tratamento para lesões e até se recuperarem do excesso de trabalho. Ele nem tem poderes ainda, mas vive uma vida boa. Como isso é possível? Todos os dias, o menino ia ao parque e corria nas escadas. No mesmo parque, ele se exercitava em aparelhos de ginástica. E já faz 1 mês desde que começou seu treinamento. Ro alcançou resultados impressionantes em um período tão curto de tempo. Naquele mesmo dia, o Sr. Koji Shimura apareceu para uma visita. O menino deixou o convidado entrar. Enquanto ele servia chá, Koji disse rindo que nem reconheceu Ro a princípio. Ele parecia estar praticando bastante ultimamente. Depois de dizer isso, o homem de repente ficou em silêncio e olhou tristemente para o cara. Ei, Ro, quando Nana volta? Ele perguntou. Em resposta, o menino disse que não tinha ideia. Segundo pessoas da associação, ela está em uma viagem de negócios ao exterior e não voltará tão cedo. Mas percebendo a preocupação de Koji, Ro o lembrou de que eles se conheciam há muito tempo. Se ele estava preocupado com alguma coisa, ele podia perguntar à vontade. Então o homem disse ao cara que a forma como ele tem comprado cada vez mais coisas ultimamente tem chamado a atenção. Como você sabe, nestes tempos, há muitas pessoas que não podem nem pagar um pedaço de pão. Além disso, espalharam-se rumores de que ele vai ao posto de descanso todos os dias. Ro imediatamente adivinhou que Koji estava preocupado que ele pudesse ser assaltado ou algo assim. De fato, o homem não estaria preocupado se Nana estivesse ao lado de seu irmão. No entanto, ele tinha ouvido que algo ruim havia acontecido com uma das 7 estrelas. Cauteloso, Ro perguntou ao seu amigo onde ele tinha ouvido isso. Acontece que Koji ouviu acidentalmente uma conversa entre vários pesquisadores de classificação A. A associação parece querer manter as coisas em silêncio, mas há pessoas tentando descobrir o que aconteceu. Diga-me honestamente, como está Nana? Koji Shimura perguntou novamente, mas Ro apenas sorriu e explicou que se algo acontecesse com sua irmãzinha, ele simplesmente não conseguiria viver assim. Depois que ele disse isso, os dois ficaram em silêncio por mais um tempo. Finalmente, concordando com ele, Koji lembrou que eles sempre se importaram mais um com o outro do que consigo mesmos. Pedindo desculpas por uma pergunta tão estranha, o homem disse que tinha mais algumas coisas para fazer e prometeu visitar seu amigo novamente algum dia. Ele se despediu e, ao sair do apartamento, fechou a porta atrás de si. Ro imediatamente pegou seu telefone e ligou para um dos contatos assinado como idiota número 3. Você finalmente decidiu me ligar. Veio uma voz do outro lado. Lembrando que ele havia tentado ligar para ele 45 vezes nos últimos 2 meses, a voz se perguntou por que Ro havia ligado para ele tão repentinamente. Foi por causa das 7 estrelas? Por que você simplesmente não pediu uma associação? Bem, dependendo da sua atitude, foram as últimas palavras que o idiota número 3 disse antes de Ro desligar na cara dele. Quando o cara ligou para o interlocutor novamente, este último se tornou mais cooperativo. Mas só para ter certeza, ele ameaçou ligar para sua irmã mais velha se o cara continuasse falando besteiras.
O idiota número 3 estava tentando o tempo todo descobrir o que aconteceu com as 7 estrelas. Ele descobriu que um deles havia morrido, mas não conseguiu determinar quem exatamente. Essa associação está tentando desesperadamente encobrir isso, mas isso já era esperado, pois até mesmo uma lesão em uma das 7 estrelas chamaria a atenção de todo o país. E como Roy está perguntando ao intermediário sobre isso, em vez de sua irmã, o idiota número 3 agora tem motivos para acreditar que algo aconteceu com Nana. Vou entrar em contato com sua irmã, Roy disse friamente, cansado de lidar com esse idiota. A ligação foi imediatamente interrompida, levando o idiota número 3 a jogar o telefone no chão e gritar que havia agido com muita pressa ao decidir apresentar aquele bastardo à sua irmã mais velha. Essa conversa mais uma vez deixou certo que alguém estava tentando investigar a morte de Nana. É uma luta pelo poder ou eles estão ligados à morte de Nana? Aqui estão 2 meses desde que comecei a praticar. Ao entrar no saguão, Charlie viu seu aluno e sorriu. Ele havia mudado tanto em tão pouco tempo que agora era quase irreconhecível. Felizmente, embora mal, ainda passa nos parâmetros para o início do julgamento real. Charlie tinha 2 notícias para o menino, boas e más. A boa notícia é que ele só pode fazer um tipo de treinamento no momento. Mas aqui está a má notícia que ele, obviamente, não vai gostar. Afinal, todo o seu treinamento consistirá em apanhar. Mas, depois de explicar isso, Charlie atingiu o aluno com tanta força que ele voou de volta contra a parede oposta. Aproximando-se dele, o homem aconselhou o menino a memorizar esse poder. Assim que ele pudesse resistir a isso, seu treinamento terminaria. O objetivo deste treinamento é construir resiliência. Se Ro não morrer, não importa o quão forte ele seja atingido, ele viverá uma vida longa. Dentro das masmorras e fora das masmorras, as mesmas coisas acontecem. Aqueles que sobrevivem são os mais fortes. Você não pode ser chamado de forte se morrer. Para começar, Charlie deu a seu aluno a oportunidade de lutar com uma inteligência artificial. Ele tinha permissão para desviar de ataques, mas atacar o cara estava proibido. Durante toda a batalha, tudo o que Ro fez foi fugir. Então ele se perguntou se havia algum sentido em continuar a fazê-lo. Se ele apenas desviar, isso frustraria o propósito do treinamento. Enquanto ele estava pensando sobre isso, o inimigo já havia se aproximado. Lembrando-se da advertência de seu treinador, o menino decidiu parar de desviar. Cruzando os braços na frente dele, ele assumiu completamente o impacto da máquina sobre si mesmo. Sem sair do lugar, ele continuou a bloquear os golpes um por um. Observando isso, Charlie mais uma vez se convenceu de que seu aluno era bastante inteligente. Com tal poder, ele seria capaz de treinar tanto sua velocidade através de evasões, quanto seu corpo físico através de bloqueios. O treinamento de defesa é frequentemente considerado inútil, mas no final das contas, todos entendem que defesa não é apenas força física. Charlie, que estava prestes a dormir um pouco, foi interrompido por um telefonema repentino. Durante toda a semana passada, ele só dormiu 3 horas por noite. Então, se ele fosse forçado a fazer mais recados, ele iria à associação e destruiria todo o escritório. Assim que Charlie colocou o telefone no ouvido, no entanto, sua expressão zangada mudou para uma séria. Na Vila Mizuyasu, uma masmorra de nível S apareceu na masmorra de nível S. Já havia consumido a maior parte da aldeia. Sentado em seu escritório, Hakuto Houtu ouviu uma batida na porta. Uma vez lá dentro, Charlie Liz disse a eles que Kazami das 7 estrelas havia dado sinal verde. Claro, seria mais fácil se Shining Light estivesse com eles, mas Charlie também tem poderes de persuasão muito bons. Sentando-se no sofá, o bandido esperto percebeu que não tinha a ser escolha, a não ser lidar com esse problema o mais rápido possível. Eles não conseguem fechar esse portão há mais de 2 semanas. A equipe Kazami foi para a dungeon, mas no final só voltaram aleijados. Agora a próxima saída está agendada para daqui a 45 dias. Charlie ficaria muito feliz em tentar fechar o portão sozinho, mas ele não pode substituir um membro dos 7 estrelas e, portanto, agora tem que esperar por sua recuperação. Além disso, parece que houve uma divisão interna na família Kazami.
Os jovens desapareceram, então o próprio Kazami parece ter que procurá-los em breve. 45 dias depois, um portão de nível D foi aberto recentemente longe da cidade. Ah, nossa! O grupo de exploradores já havia cruzado na entrada e estava indo para as profundezas da dungeon. Para Wou, acabou sendo sua primeira viagem à dungeon como um explorador guerreiro. Todos caminharam sem dizer uma palavra, até que um cara de franja alertou-os animadamente de que o chefe estava na vizinhança. E ele estava certo. O chefe territorial de 6 estrelas, parecendo um coelho infernal com um chifre na testa, estava esperando por eles em seu domínio. Assim que o viram, quase todos os buscadores correram para a batalha. Cada um deles estava tentando causar o máximo de dano possível. Parecia que estavam competindo. Era óbvio que para exploradores tão experientes, esta batalha não seria muito difícil. No entanto, porque eles correram para a batalha com tanta confiança, deixando apenas 3 companheiros de equipe menos experientes para trás. Além disso, a facilidade com que lidaram com o chefe não pôde deixar de despertar suspeitas. Eles se movem como se sua classificação fosse pelo menos C ou até mesmo nível B. Nesse caso, por que essas pessoas iriam para uma dungeon de nível tão baixo? A batalha terminou rapidamente, com o explorador empunhando o machado cortando a cabeça do coelho sem muita dificuldade. O chefe foi morto, então era hora de voltar. No caminho de volta, Hou estava preocupado com a batalha. Uma batalha seria realmente tão fácil? Este coelho era bastante fraco e os próprios buscadores experientes se comportavam de forma estranha, não se preocupando nem um pouco com a retaguarda e lutando sozinhos. Obviamente há algo errado com ele. O garoto de franja interrompeu os pensamentos de Rowe, achando estranho que os buscadores estivessem se movendo em uma velocidade tão inacreditável. Ele também achou estranho terem encontrado poucos monstros ao longo do caminho. No mesmo instante, alguém colocou a mão no ombro de Rowe. Sorrindo desconfiado, o cara de cabelo castanho gesticulou para que ele se movesse um pouco para frente na formação. Ronan discordou do homem mais velho, mesmo sabendo que algo estava errado. No final, ele e os outros 2 novatos que estavam atrás de todos na batalha se viram cercados por 5 exploradores experientes. Era óbvio que esses 5 estavam planejando algo. Assim que chegaram à saída, uma criatura desconhecida apareceu de repente na frente deles. Descobriu-se ser um monstro, assemelhando-se exteriormente a uma carta de baralho combinada com uma roda da fortuna. Ficou claro pelos rostos dos mais velhos que era exatamente isso que eles estavam esperando. Apenas vendo essa coisa, um dos novatos caiu no chão de medo. Ele imediatamente reconheceu este monstro. Gritando em desespero que era útil, o cara apontou o dedo para Rowe e sugeriu que ele deveria ser o escolhido como vítima. O monstro invisível era exatamente para isso que aqueles bastardos trouxeram os novatos para a dungeon com eles. Um dia, voltando para casa após outra expedição, Nana disse a seu irmão que hoje eles haviam tropeçado em um monstro invisível. É uma criatura realmente irritante que faz as pessoas votarem nas vítimas. A princípio parece apenas uma roleta. Dependendo do número total de pesquisadores na equipe, é calculado quantas pessoas serão deixadas para o monstro comer. Quando a escolha é feita, o monstro real aparecerá e matará todos aqueles que foram escolhidos para serem sacrificados. Existem 60 segundos para votar. Infelizmente, ninguém sabe o que acontecerá se você não escolher alvos dentro desse tempo. Qualquer um que ficou para lutar contra um monstro invisível após o término do cronômetro ficou para sempre na dungeon. Essa coisa faz as pessoas se matarem, mas algumas pessoas deliberadamente a procuram. Tudo por causa dos itens raros que ela dá em troca de sacrifício. Rowe então perguntou à sua irmã se a pessoa escolhida na votação tinha chance de sobrevivência, e infelizmente as chances de sobrevivência são extremamente pequenas. Aqueles que perdem a votação terão que matar o monstro, mas dado que muitas vezes são os mais fracos, são mortos imediatamente. A votação começou. O cronômetro de 1 minuto foi iniciado. Uma janela interativa com imagens de todos os participantes apareceu na frente dos pesquisadores. Desta vez, as vítimas deveriam ser 2 pessoas.
Escolhendo Roy e aquele cara de franja, os pesquisadores experientes decidiram usar o lixo como descartável. O cronômetro foi imediatamente zerado. Todos os membros votantes, exceto os perdedores, deixaram a dungeon. No mesmo segundo, o próprio monstro apareceu. O tempo todo ele estava sentado dentro daquela carta de roleta. Ro se preparou para a batalha enquanto seu parceiro caiu de joelhos e começou a lamentar como não tinham chance de vencer. Então, olhando para ele com desdém, Ro perguntou se ele realmente queria morrer. Em resposta, o cara de franja explicou que esse chefe era 4 vezes mais forte que os guardas. Eles não seriam capazes de derrotá-lo. Assim que ele disse isso, recebeu um soco poderoso no estômago. Acontece que foi Ro quem o mandou voando com um movimento rápido de sua perna. Assim, ele salvou seu parceiro chorão de um ataque rápido do inimigo. Depois de bloquear o golpe do monstro, ele saltou de volta para seu companheiro de esquadrão caído no chão. Ele então colocou sua espada na frente dele e disse que não ia desistir, mesmo que seu oponente fosse muito mais forte. Sem dar a ele um segundo para parar, o monstro invisível saltou sobre ele novamente. Ao mesmo tempo, a expedição de Kazami dos 7 Estrelas e seus homens ao portão de nível S, perto da Vila Mizuyasu, estava chegando ao fim. Agora, um rápido esclarecimento. Este não é o portão para onde o protagonista foi. Rowe foi para uma dungeon de baixo nível em um local diferente no mesmo dia. Então sim, nos afastamos um pouco da história com sua luta e para um local diferente. Parado em frente ao portal, Charlie List esperou os exploradores saírem. Logo, o pé de alguém apareceu do portão. Tengen Kazami Shun dos 7 Estrelas, junto com seus homens, saiu da dungeon com rostos tristes. Depois de dar a arma extra para sua assistente, Kazami disse a Charlie que Tsuyoshi havia sido sacrificado. Acontece que um monstro invisível havia aparecido na dungeon. O esquadrão se recusou a sacrificar alguém, mas Tsuyoshi deu um passo à frente e votou em si mesmo. Preocupado com a situação, Charlie decidiu perguntar se Kazami havia eliminado o risco do filho da sorte. Embora um dos 7 Estrelas tenha tentado convencê-lo de que não havia nada a temer, o bandido explicou que teria que verificar pessoalmente de qualquer maneira. Ele tem que examinar o processo, independentemente de quem o faça, porque o Filho da Fortuna é a maior ameaça à humanidade. Mas um antigo Filho da Fortuna usou a vida de 4 exploradores de classe S e 17 de classe A para se tornar um assassino poderoso. Tsuyoshi é um garoto forte e se ele se tornar o Filho da Sorte, Charlie não terá escolha a não ser tirar a vida de 7 Estrelas. Convocando sua assistente, Kazami pediu a ela que relatasse ao chefe que, a partir de agora, a classe S não era a classificação mais alta na dungeon. O homem vestiu sua jaqueta e se virou para Charlie novamente. Foi quando ele me disse que havia recebido uma carta recentemente. Esta carta afirmava que a luz brilhante havia revivido. Enquanto isso, a batalha de Ro com o monstro invisível continuava. O inimigo não parou de atacar o garoto, fazendo com que ele perdesse rapidamente a resistência. Após outro golpe poderoso, Ro foi jogado para o lado e ferido no peito, mas o monstro invisível possuía a capacidade de realizar até mesmo ataques de longo alcance. Ele estendeu um de seus tentáculos e tentou novamente finalizar o cara. Felizmente, Ro foi capaz de desviar. Por mais que odiasse admitir, seu amigo chorão de franja estava certo. Essa coisa era realmente muito poderosa. No entanto, se seu inimigo tivesse 5 vezes o poder do guardião, ele estaria morto agora. Em outras palavras, o bastardo está apenas brincando com ele. O monstro invisível pode facilmente estender seus membros. Isso fez Ro perceber que lutar à distância não é a melhor tática para ele. Além disso, durante toda a batalha, essa criatura nunca moveu seu corpo principal uma vez. Assumindo que a fraqueza da coisa era que ela não conseguia se mover, o garoto tomou a decisão de continuar a luta de perto. O mais próximo possível de seu oponente, ele tentou perfurá-lo com sua espada. A princípio, ele pensou que tinha funcionado. No entanto, ele logo viu algo que fez com que sua confiança fosse substituída por terror. Outra mandíbula apareceu no corpo do monstro, que imediatamente quebrou sua espada. Tendo desarmado do garoto, o inimigo prendeu uma de suas pernas.
Brincando com sua vítima, o monstro o levantou no ar e começou a agitá-lo de um lado para o outro como uma bandeira. Já tendo se cansado disso, ele jogou o cara no chão com uma força tremenda. O corpo de Ho era muito bem treinado, mas nem mesmo ele podia igualar um soco tão poderoso. Observando o monstro maltratando seu parceiro, o cara da franja não conseguia entender por que ele continuava lutando. Não importa quais métodos ele tente, ele não tem chance. Tendo finalmente exaurido sua vítima, a criatura a levou ao seu focinho. Com a boca bem aberta, ele se preparou para devorar o garoto. Ho nunca pensou que morreria assim. Já ali na beira da morte, uma visão apareceu diante de seus olhos. Estendendo a mão para ele, sua irmã mais nova o convidou para casa. 4 anos atrás, cemitério da cidade. Um mês antes, Kazumi Akoma havia morrido tentando salvar Angie na dungeon. Eles tinham sido um casal maravilhoso. Kazumi sempre cuidava de Angie e se certificava de que ele não ficasse deprimido. Parado em frente ao túmulo deles, Ho tentou convencer sua irmãzinha de que essa tragédia não era culpa dela. Claro, Nana sabia disso. No entanto, desde que Ikoma morreu no trabalho, ela ficou com medo de que seu irmão também morresse algum dia. O que ela fará então? É por isso que ela está determinada a fazer o que puder por Ho. O irmão mais velho dela vale mais para ela do que sua própria vida. Nana sabia que seu irmão também seria um explorador. Enquanto ela estivesse viva, ela não ia deixar isso acontecer. Naquele dia, depois de acariciar sua cabeça, Ro prometeu que isso nunca aconteceria. Além disso, ela também é a pessoa mais importante para ele, e portanto ele não vai ignorar seus desejos. De repente, as memórias de morte foram interrompidas pelo grito de alguém. Espalhado por todos os lados, o cara da franja socou o monstro invisível, mas infelizmente sua espada também se estilhaçou em pedaços. Tremendo de medo, ele olhou para o que restava de sua lâmina. No mesmo segundo, o monstro o chutou no estômago, jogando-o de volta na parede oposta. O cara frágil imediatamente perdeu a consciência. Agora, Howe finalmente tinha perdido a esperança. O monstro, apertando suas mandíbulas, mordeu fortemente o braço direito do cara. O garoto tentou desarticular as mandíbulas da criatura, mas tudo foi em vão. Ele não queria morrer sem descobrir a verdade sobre a morte de sua irmãzinha. Não importa o que aconteça, ele não vai deixar ninguém entrar no seu caminho. Decidindo que não tinha o direito de morrer em um lugar como este, Ho arranhou o membro do monstro com os dentes. O inimigo não esperava tal ação e, portanto, imediatamente gritou de dor, desarticulando suas mandíbulas. Howe, por sua vez, já havia mordido completamente o tentáculo da criatura. Isso permitiu que ele se libertasse do aperto mortal de seu oponente. Ao cair no chão, ele já estava se preparando para receber uma reação. Quando ele olhou repentinamente para cima, ele viu um monstro invisível desaparecer por alguma razão. Acontece que os tentáculos são o ponto fraco desta criatura. Com sua mordida, Joe essencialmente destruiu o núcleo do monstro invisível. De qualquer forma, acabou para ele também. Mas, com um último pedido de desculpas para Nana, o garoto sussurrou que pelo menos tinha sido um empcham. No mesmo instante, seu corpo estava quase completamente curado por algum motivo. Levantando-se, Joe viu uma estranha janela azul do sistema na frente dele. Esta janela do sistema dizia que após derrotar o monstro, o usuário adquiriu o Hyper Heal. O item especial de cura passiva descartável foi aplicado automaticamente. Essa foi a única razão pela qual Ho sobreviveu a esta batalha. Além disso, após a batalha, ele recebeu a habilidade de reutilização X. Já fazia algum tempo desde aquele dia, mas o cara ainda não conseguia descobrir para que exatamente servia a habilidade. A notificação simplesmente dizia o nome da habilidade, mas o que ela realmente fazia nem sequer era mencionado. Desta vez, Rowe só sobreviveu por um milagre. Isso o fez perceber mais uma vez o quão fraco ele era. Enquanto o garoto estava sentado na cama, ele recebeu uma ligação no celular de Koji-san. Depois de falar com ele, Ho disse que iria imediatamente para o local. Vendo seu amigo, Koji Shimura o cumprimentou com um sorriso, explicando que eles ainda não estavam prontos. O homem fez um sinal para o cara se sentar. Koji perguntou ao amigo se seus ferimentos estavam bem. Ho respondeu dizendo que estava muito
melhor. Graças ao Hyper Heal, ele estava completamente curado em poucos dias. Suspirando pesadamente, Koji-san apontou que a maioria das pessoas nas dungeons era inútil. Vamos achar essa equipe equilibrada e o mais importante, confiável era desejável para viajar com segurança em uma expedição. Infelizmente, todos os exploradores famosos já haviam recrutado esquadrões. Um dos membros da linha de frente interrompeu a conversa deles, lembrando a equipe de apoio de que era hora de começar a trabalhar. Oferecendo-se para conversar um pouco mais tarde, Koji disse que eles precisavam fazer seu trabalho primeiro. Dentro da dungeon, uma imagem incomum se abriu diante deles. Acontece que é uma dungeon rica em recursos, com um chefe que oferece relativamente pouco risco. Koji está desapontado por ter sido contratado como um mero apoio em tal expedição. Sim, as vistas nesta dungeon são lindas e é seguro estar aqui. Mas você não deve comer os primeiros cogumelos que vir, ou pode ser envenenado como este cara. Eles terão que gastar muito tempo coletando recursos aqui. Se Koji soubesse que seria tão chato, ele não teria convidado Roll aqui, mas pelo menos ele poderia aprender os detalhes da coleta aqui. Afinal, há muitas coisas estranhas e diferentes aqui. Enquanto Roll arrancava outro cogumelo, Koji percebeu e o avisou de que a coisa era inútil. Enquanto isso, o esquadrão principal havia derrotado um dos inimigos. Eles chamaram Koji e pediram que ele coletasse recursos na área, enquanto os exploradores das linhas de frente seguiam em frente. Voltando-se para seu amigo, Koji-san acenou para que ele o seguisse. Ro estava prestes a se levantar quando, de repente, o cogumelo em sua mão começou a agir estranhamente. De repente, o cogumelo simplesmente desapareceu de sua palma. Olhando ao redor, o garoto viu este cogumelo no mesmo lugar onde ele havia crescido originalmente. Só que desta vez parecia estranho. Tentando lembrar quando ele teve tempo de derrubar isso, Ro decidiu seguir Koji-san. Ao chegar à sala final, o esquadrão principal derrotou os guardas e fez com que Koji e seus assistentes limpassem o local. Por 20 minutos, os ajudantes continuaram a coletar cogumelos e outros ingredientes úteis. Hoje, Ro aprendeu que o ambiente de uma dungeon determina o que cresce nela. Por exemplo, sua dungeon anterior tinha muitos minerais. Esta tem plantas diferentes crescendo nela. Tendo conseguido de uma gaveta cheia de recursos úteis, o cara ia mostrá-la a Koji-san. Mas ao caminhar em direção a ele não percebeu a pedra debaixo de seus pés. Tropeçando, ele derrubou a caixa de cogumelos e caiu bem na frente do monstro morto. Sua mão tocou casualmente o corpo do monstro. No mesmo instante, a criatura desapareceu diante dos olhos de todos. Tal visão deixou todos em estupor. O cadáver do monstro deveria desaparecer apenas em 1 minuto. Decidindo que seus relógios simplesmente haviam quebrado, o esquadrão de ajudantes saiu apressado da masmorra. Correndo de volta, Ro informou a Koji-san que ainda tinha algum trabalho a fazer e então não poderia ir à associação com eles agora. Depois de se despedir de Koji Shimura, o garoto voltou para casa apressado. Abrindo a janela do sistema, o cara viu que tinha 2 micélios flexíveis e um micélio inutilizável em seu inventário. Esses itens caíram para ele do cogumelo que ele havia colhido então e do corpo quase desaparecido do monstro. Anteriormente, disseram a ele que os corpos dos monstros eram inúteis. Mas agora, usando as habilidades X-Rus, o cara pode reciclar lixo e transformá-lo em itens úteis. Se ele tivesse sorte, talvez pudesse até obter alguma habilidade. Muito em breve, no entanto, Ro percebeu que não seria capaz de usar Shiruse livremente. Ele não tem força para se defender. Se alguém descobrir algo tão legal, tentará tirar vantagem dele. Sentando-se no sofá, o garoto se perguntou o que deveria fazer em tal caso. Agora, ele não é forte o suficiente para entrar sozinho na masmorra. Mas mesmo que ele tente usar essas habilidades quando todos se forem, ainda há uma chance de ser pego. Ele deveria usar X-Reuse sem chamar a atenção. Foi então que Ro teve um plano muito bom. Certo, pode incomodar um pouco Koji-san, mas Ro certamente o recompensará por tirar vantagem dele. Enquanto isso, no domínio do Kazami das 7 estrelas, sentado na cama, um cara com franja enfaixada olha pela janela. No mesmo instante, Kazami entrou em seu quarto.
O homem zangado perguntou ao garoto por que ele havia brigado com seu pai e como havia entrado na masmorra. O cara instável, por sua vez, respondeu que é a vida dele e ele decide por si mesmo o que quer fazer. Kazami Sênior respondeu, dizendo que ele mesmo não se importaria se seu irmão decidisse arriscar sua vida e fazer qualquer coisa. Pelo contrário, ele respeitaria sua escolha. Mas se ele ainda se importa com sua família, deveria valorizar mais sua vida. Ser um pesquisador não é a única coisa que você pode fazer nesta vida. Tais palavras, obviamente, deixaram Kazami Jr. zangado. Peça ao seu irmão para esperar. Ele finalmente decidiu lhe dizer algo. Eu quero deixar a família Kazami, ele disse sem sombra de dúvida. Depois de um tempo, Ho faz exercícios. O cara acha que precisa alistar o apoio de Koji para absorver mais monstros. Existem duas questões principais a serem resolvidas. A primeira coisa a fazer é obter algumas identidades falsas e usá-las em vez da real. Isso reduzirá o nível de risco. 2. Peça a Koji para recomprar as masmorras. Até mesmo uma floresta de classificação D é mais rica em recursos do que um deserto de classificação C. Os itens produzidos em uma masmorra dependem do ambiente. É por isso que alguns exploradores vendem masmorras. Mas se você não usar um comprador confiável, muitas vezes se arrependerá mais tarde. Então eles precisam de alguém confiável com amplas conexões. De repente, Ho notou alguém se aproximando. Era o mesmo cara com quem ele estava na masmorra com o monstro invisível. Yasukaji veio a Ho para agradecê-lo por salvá-lo e para pedir-lhe um favor. O cara realmente quer voltar à aventura com Ho? Pelo que ouviu, Roe ficou um pouco chocado. Yasukaji notou que Roe não tinha super força, mas isso não o impediu de lutar até o fim, não importa o que. Roe se perguntou se Yasukaji tinha vindo direto para este lugar. Ele provavelmente estava coletando informações sobre Roe. Yasukaji não queria ofender seu salvador de forma alguma, mas Roe o aconselhou a encontrar alguém mais capaz e mais forte do que ele, e pediu que não o perseguisse mais. Tecnicamente, Yasukaji também ajudou Ho, então eles estão quites. Além disso, Roe não gosta de pessoas que desistem tão facilmente. Ho mais uma vez pediu para não segui-lo ou persegui-lo. Yasukaji ficou um pouco chateado, mas não desistiria. Depois de um tempo, Roe se encontrou com Koji. O homem conseguiu encontrar uma masmorra à venda, embora tenha se mostrado uma tarefa bastante difícil. Por alguma razão, o padrão de aparência das masmorras está mudando. Por causa disso, há problemas com as ofertas de venda e as informações também se tornaram muito caras. Essas mudanças são muito suspeitas, mas o mais importante, como isso afetará a existência da humanidade. De repente, um estranho interrompeu a conversa deles. Será que Ho tem um perseguidor secreto? Ho explicou que ele já tinha estado em uma banda com esse cara antes, e ele o estava seguindo por toda parte desde então. Koji chamou isso de popularidade. O garoto se aproximou de Yasukaji para descobrir o verdadeiro motivo de seu desejo de fazer um tour pela masmorra com Ho, mas aquele garoto covarde continuou repetindo as mesmas palavras repetidamente. Mr. Ho é muito forte e o garoto quer se tornar como ele. Ho resiste. Ele continua dizendo que não é realmente poderoso. Ele é apenas um homem comum como Yasukaji. Ele é um batedor que observa por trás das cenas. Ho percebe que o cara na frente dele não é um homem comum da rua. Ele pede que ele não perca seu tempo. Yasukaji não é um homem comum e interagiu com muitos pesquisadores fortes, mas ele nunca conheceu ninguém que lutasse tão desesperadamente por sua vida, apesar da óbvia vantagem do inimigo. Yasukaji realmente quer se tornar um lutador desesperado como Roe. Ele estava cansado de estar na sombra de seu irmão mais velho. Ho ouviu algo familiar. Será que ele estava falando pelo mesmo homem? Era uma vez, Nana trouxe uma foto das 7 estrelas com ela. O grupo conseguiu se reunir e tirar uma foto completa. Tinha todos nela. Quer dizer, Shunshun é irmão de Yasukaga. Ambos são da família Kazumi. Embora sejam irmãos, são bem diferentes um do outro. Suas personalidades são totalmente opostas. Que tipo de educação a família Kazami dá? Roe mais uma vez se recusa a Yasukaga. Ele não quer mimar ninguém, mas apenas quer viver uma vida tranquila. Yasukaji não conseguiu encontrar as palavras certas para mudar a opinião de Ho de forma alguma. Koji interveio na conversa.
Era hora de começar a trabalhar. Ro se despediu de Yasukage e partiu para a masmorra. Ao entrar na caverna, os exploradores encontraram o corpo de um monstro que parecia um grande polvo. O trabalho parecia dar muito trabalho. Um dos trabalhadores se ressentiu do corpo do monstro porque seria impossível movê-lo para chegar aos recursos. Outro pesquisador tem que se apressar porque hoje é o aniversário de sua filha. Ro gentilmente se ofereceu para deixar o trabalho para ele. Não há mais nada precioso aqui. Ele consegue cuidar do resto. O homem agradeceu e prometeu dar-lhe uma prenda da próxima vez como sinal de gratidão. Ultimamente, Ro só tem encontrado materiais comuns e desta vez espera obter um saque mais valioso deste monstro. Assim que o tipo tocou no tentáculo com a mão, o corpo do monstro começou a desaparecer. Adquirido: tentáculo de polvo seco, 3 unidades. Pele de polvo danificada, 1 unidade. Mas a habilidade mais valiosa era corpo de bronze. Esta habilidade pode aumentar a durabilidade física. Se treinar com ela combinada com artes de defesa, a sua durabilidade física aumentará significativamente. Nesse momento, um dos exploradores regressou à masmorra. O homem ficou surpreendido porque o corpo do monstro tinha desaparecido para algum lugar. O que é que o tipo lhe fez? Ro escondeu a adaga atrás das costas e está a tentar ao máximo confundir o homem que entrou na masmorra. O homem mostrou um relógio de pulso. Ele calculou o tempo e percebe perfeitamente quando o corpo deveria ter desaparecido. Ro está a tentar inventar uma desculpa para o desaparecimento precoce do monstro. Mas haverá algo que possa dizer que soe convincente? Mas mais provavelmente, não há nada que convença este homem. Ro tenta fazer-me rir falando sobre como ele próprio acabou de voltar aqui e o corpo já desapareceu. O homem não acredita numa palavra do que ele diz. Ele dá um murro na cara do tipo e pede-lhe para parar de trapacear. Ele próprio viu o monstro morrer há 10 minutos. O homem oferece uma última oportunidade para dizer a verdade. De repente, Ro esfaqueia o homem com uma adaga. Depois disso, desfere um murro no pescoço, derrubando o seu oponente no chão. O homem cai no chão. Ele não esperava que o tipo fosse capaz de fazer isso. Ro sacou a sua adaga. Adação. Ele estava aí a dar ao homem uma oportunidade de se levantar novamente. Após estas ações, Ro começou a mover-se em direção à saída, como se nada tivesse acontecido. O homem olhou fixamente para ele. Será que estes rumores são verdadeiros? Os seus olhos começaram a fechar-se lentamente. Depois de um tempo, Ro lava as suas mãos, limpando-as do sangue. O tipo olha para si próprio no espelho. Ele percebe que cometeu um assassinato. Mas o que é mais estranho é que ele até pareceu gostar. Num mundo onde não é claro se a lei sequer funciona, o assassinato não é nada de invulgar. Ele não vai inventar desculpas. Assassinato é assassinato. Mas ele não vai deixar que ninguém se atravesse no seu caminho. Já passou um mês. Rose ainda está envolvido na limpeza da masmorra. Ele tenta não se apressar e terminar o seu trabalho no último minuto para evitar situações como aquela que levou as vítimas. Muitas pessoas estavam céticas em relação ao seu trabalho porque ele era o último a terminar de cada vez, encontrando muitas desculpas para a sua demora. Desta vez, a razão para o seu atraso foi uma entorse no tornozelo. Os seus parceiros pediram-lhe para ter cuidado e para controlar o tempo. Entretanto, como a limpeza terminou, eles pedem que os materiais recolhidos sejam entregues ao investigador principal. Roy, para muitos, já se tornou um colega de trabalho de confiança. Os recém-chegados perguntavam-se como é que este tipo tem a confiança de transferir todo o saque para o investigador-chefe, porque ele pode facilmente roubar algo. Mas durante todo este tempo, Ro ganhou muita confiança. Ele aceita de bom grado qualquer tarefa e executa-a honestamente. Ultimamente, muitas pessoas estão a tentar entrar num grupo de trabalho com ele. Um dos funcionários perguntou por que é que ele sequer trabalharia se fosse o irmão mais velho do Shining Light. Talvez algo tenha acontecido à sua irmã e ele esteja a tentar ajudá-la de alguma forma. Mas por que é que num buraco como este? Tantas perguntas e tão poucas respostas. Depois de um tempo, Ro vai para casa com as suas compras. Ao passar pelos becos, o tipo avistou alguém.
Roe pediu-lhe para parar de o seguir. Yasukage está nervoso porque está perfeitamente escondido e não pode ser visto. Ro caminha até o perseguidor e agarra-o pelo ombro. Muito assustado, Yasukage gritou. Ele começou a cambalear para trás e, como resultado, bateu com a cabeça na parede. Ro fica surpreendido porque, para um cobarde como este tipo, ele é bom a rastrear pessoas. Mas aqui o stalking secreto requer prática. Yasukage pede mais uma única oportunidade. Yasukage pede novamente uma única oportunidade, mas as suas forças estão a diminuir e ele está a começar a ter dúvidas e, por vezes, pondera desistir. Rove não pronuncia uma palavra e continua silenciosamente a caminhar para casa. Yasukage começou a seguir o tipo e a falar sobre como ele provavelmente encontrou algo para o qual poderia ser útil. Roe sorriu. Qual poderia ser a utilidade de um homem tão fraco? Yasukage disse que poderia ser útil na venda dos bens que Roe está a tentar vender. O personagem principal estava preocupado. Ele não gostou que este miúdo fosse capaz de farejar o seu negócio. Yasukage viu o olhar ameaçador no rosto de Roe e começou a explicar o que tinha acontecido com mais detalhes. Yasukage viu o olhar ameaçador no rosto de Roe e começou a explicar em detalhe o que tinha acontecido. Yasukage tem ligações e não vai bisbilhotar mais do que o necessário. Isto será definitivamente bom para Roe. Apesar de Yasukage não ter o poder, ele tem valor suficiente para compensar isso. Se Roe continuar a vender sozinho mais cedo ou mais tarde, alguém irá reparar. Talvez fazer equipa com este tipo não seja assim tão mal. Roe tentou dizer alguma coisa, mas algo o impediu. Havia um barulho lá fora. Num lugar tão seguro, houve uma explosão. Olhando para um edifício vizinho, eles repararam em duas silhuetas humanas no telhado. Era o irmão mais velho de Yasukage, mas quem era a outra pessoa? Ao lado dele, uma pessoa desconhecida com um manto branco estava a voar no ar. O tipo da máscara não esperava apanhar uma das 7 estrelas. Era um peixe bem grande. Chunchun apontou a mão para o seu oponente usando algum tipo de habilidade. O seu poder foi capaz de desgrenhar o seu cabelo e rasgar o seu capuz. O homem desconhecido perguntou-se por que é que o tipo começou imediatamente a atacar. Ele não queria perguntar ou aprender algo sobre o seu oponente? Chunchun apenas fechou os olhos. Aparentemente, ele tinha planos muito diferentes. Para ele não tinha qualquer importância. O homem desconhecido estava confuso. Um vilão de cores vivas que apareceu espetacularmente em público. Ele teve de trabalhar arduamente para ganhar a vida, para que pudesse mostrar um pouco de respeito e cooperar. Chun-Chan está disposto a cooperar, mas apenas depois de o matar. Era de esperar que o direito divino fosse tão cruel. O desconhecido pensou que era rude, mas eles conseguem fazê-lo. Chun-Chan ataca primeiro e atira-se para a luta. O desconhecido sopra a bola de fogo que acabou de criar da palma da mão. Chun-Chun tenta contra-atacar com uma derrubada. Assim que a bola de fogo e a espada fazem contato, ocorre uma explosão violenta. No mesmo instante, a espada de Chun-Chun aparece da nuvem de fumaça. O desconhecido facilmente impede seu ataque, pois esperava que seu oponente não fosse muito fácil. No mesmo instante, uma segunda ponta de espada se aproxima da orelha direita do homem desconhecido. Chun-Chun atinge seu oponente com um golpe perto do lado do rosto. A segunda espada voa das mãos do homem desconhecido de manto. Chun-Chun a puxa para ele e a pega com a mão. O cara está surpreso. Ele agora tem novas informações sobre Chun-Chun. Agora ele sabe que esse cara tem uma habilidade de 2 espadas. Sorrindo, o cara disse, começando a ficar nervoso. Enquanto os dois lutam, Yasukage e Ro continuam a monitorar a situação. O irmão mais novo avança ligeiramente. Ele quer fazer algo sobre isso. Ro agarra o ombro do cara bruscamente. Ele realmente acha que pode ajudar seu irmão de alguma forma. Mesmo que ele avance bravamente, ele simplesmente será morto. Se ele realmente se importa com seu irmão, ele deve priorizar sua própria segurança. Chun-Chun é o líder mais forte das 7 estrelas. Mas quem é esse cara de manto? Como ele pode estar tão confiante de que pode lidar com ele 1 a 1? Ro pega seu telefone e tira uma foto de seu atacante. Yasukage percebe que é a jogada mais inteligente permanecer despercebido. Mas realmente não há outra opção. Ro se vira e vai para casa. Eles têm que fazer o que podem.
Um momento depois, os meninos estão na porta do apartamento de Ro. Ro promete pensar na proposta e entrar em contato assim que pensar bem nas coisas. E a Cicad pede ao cara para esperar mais um minuto, mas naquele momento, a porta se fecha na cara dele. Ele esperava poder participar também. Uma vez dentro do apartamento, Roy começou a procurar informações sobre o homem misterioso. Ele baixou todos os dados para o computador e tentou encontrar alguma pista. Roy está examinando cada quadro. Tem que haver algo que ajude neste caso. Em um dos tiros, o cara percebe um emblema estranho no interior de sua capa. Ele está ligando urgentemente para alguém e pedindo atenção à marca. Preciso de qualquer informação sobre esta imagem que ele acabou de enviar. Cerca de 30 minutos se passaram e a tão esperada ligação chegou. A voz ao telefone me disse que era um pesquisador de nível, como Oriamano. O design é baseado em seu gato favorito, mas ele foi confirmado morto em agosto passado. Roy ficou surpreso porque eles disseram morto, não caído na linha de dever. Isso mesmo. Ele não foi morto na masmorra. Ele morreu perto da entrada de uma masmorra de nível A. Aparentemente, o corpo estava em um estado horrível, mas o culpado ainda não foi identificado. A voz do telefone perguntou onde o cara tinha visto aquele brasão. Esta pergunta deixou Roy desconfiado sobre por que ele estava perguntando sobre algo assim. Em qualquer caso, se Roy viu isso ou notou este símbolo em algum lugar, ele deve ficar longe. A menos que a pessoa do outro lado da linha esteja enganada, essa marca significa que é um saque. Roy não entende de que troféus de guerra podemos estar falando. O cara abriu a porta da varanda. Ao pisar na varanda, ele notou um homem desconhecido de manto branco saindo do local. A voz ao telefone continua explicando que este emblema era provavelmente um troféu comum que denota um símbolo de vitória. Roy pede para compartilhar quaisquer pistas que a pessoa do outro lado do telefone tenha. Roubar o brasão de alguém e mantê-lo como um troféu, tanto quanto ele sabe, apenas um grupo chamado Cruz faz isso. E o homem nas filmagens está envolto em mais mistério do que o chefe de Cruz. Tudo o que se sabe até agora é que ele é chamado de Z, e nada mais se sabe sobre ele. Ross se pergunta o que é essa organização estranha. A garota sentada na frente do cara pede para ele colocar no viva voz, para que ela também possa ouvir a conversa. Enquanto o cara coloca no viva voz em seu telefone, ele se pergunta se Ro ouviu alguma coisa sobre esses caras. Nana os mencionou uma vez. Se for esse o caso, então Ro deve saber que este é um grupo internacional com uma estrutura bastante complexa. E o importante é que eles são bem loucos, mas têm uma forte unidade. Houve silêncio por exatamente um momento. Aparentemente, ele estava pensando em algo. Percebendo o que está acontecendo, o cara pede a Ro para ficar fora disso e investigar sozinho. Roy pede para compartilhar todas as informações que ele sabe e não mentir. Rumores sobre Nana já se espalharam em alguns círculos e logo se tornarão públicos. Roy quer entender de onde esses rumores tiraram suas raízes, onde exatamente ele ouviu isso. Naquele momento, a garota estende um cartão de visita que diz Daisy. O cara explica que é algum tipo de empresa comercial Daisy. Eles lidam com informações, mas não são obscuros o suficiente para vender esse tipo de coisa. O cara ficou sabendo dos rumores e conseguiu que o presidente desse detalhes. Roy entendeu e pediu-lhe para continuar coletando informações sobre quem coleciona troféus apenas o suficiente para que não o machuque. O menino perguntou o que Roy planejava fazer agora. Muito provavelmente, se os rumores sobre Nana se espalharem, ele precisará se mudar. Esse foi o fim da conversa deles, e Roy desligou o telefone. O cara começou a se preparar no momento em que suspeitou que Koji poderia ter relatado a morte de Nana, mas ele não esperava que a associação a escondesse com tanto cuidado. Ele está apenas feliz que eles não a estavam usando como isca para lucro. Depois de um tempo no centro de treinamento, Roy continua a praticar as artes defensivas. O cara percebe um soco vindo em sua direção do lado esquerdo. Ele recebe o ataque com seu corpo. Ele chegou a tempo de se abaixar e colocar o ombro no chão. O ataque de veículos continua. Uma vez que os robôs chegaram
perigosamente perto por alguma razão, eles pararam. Naquele momento, Charlie entrou na sala de treinamento. Ele ficou impressionado com a rapidez com que o menino estava se desenvolvendo. Howe agradeceu a Charlie por ser um bom mentor. O homem disse que não era culpa dele porque ele não havia ensinado muito a ele e o cara só esteve aqui algumas vezes. Normalmente, alguém com um corpo como Rose, não importa o quão talentoso, não seria capaz de lidar com 2 robôs de treinamento em tão pouco tempo. Roy percebe que é tudo graças ao sistema e suas melhorias. Charlie percebe que algo está errado aqui, mas ele não vai perguntar o que está errado porque seria curiosidade desnecessária. Bem, a outra questão é porque ele está aqui hoje. Afinal, o menino certamente não veio para o treinamento, olhou para Charlie em silêncio. Aparentemente, o cara veio para descobrir sobre Kazami Shun Shun, que quase causou um desastre. Charlie se sentou no degrau e gesticulou para o menino se juntar a ele. O que aconteceu naquele dia? Quase destruiu toda a cidade de Miku. Foi bem chocante. Ele pode parecer frio, mas quando estoura, acabou. Aquela luta com o Manto Branco não foi nada. Manto Branco era forte, o único que tinha levado Kazami tão longe. Mas a grande questão é como ele provocou Kazami Shun, porque Shun estava à beira de perder o controle como resultado. Ho deve ter ouvido da luz brilhante que Kazami é o mais forte das 7 estrelas, mas isso supondo que ele não esteja contido. A verdade é que Kazami é o único das 7 estrelas com um limitador. Se for removido, ele acabará se tornando uma máquina de matar. Naqueles dias, as fileiras das 7 estrelas eram baseadas na força. O primeiro lugar foi para Nana. Ela era a mais forte, dizem os registros. Mas ao mesmo tempo, disseram que Kazami Shun era verdadeiramente o mais forte de todos. Ho certamente estava interessado em ouvir isso, mas não era por isso que ele tinha vindo. Ele tinha vindo aqui. Ou melhor, não era o que ele queria ouvir. Se o cara não veio para descobrir sobre Kazami, então ele quer descobrir sobre o Manto Branco. Isso é exatamente o que Roy estava interessado. Charlie está pronto para contar, mas quer ouvir um bom motivo. Nana não morreu apenas em uma expedição de dungeon. Esses caras devem ter sabido disso há muito tempo. Charlie concordou com a afirmação do cara. Charlie disse que havia planejado usar Row como isca para atrair o Manto Branco, mas agora Row pode recuar com segurança. Row estava confuso. Charlie estava tramando para manter o cara no escuro. Charlie lhe explicou que se ele contasse a ele, não haveria volta. Mas se o cara ouvir agora, há 99% de chance de ele morrer, o que vai contra os desejos da luz brilhante. Ele realmente quer saber tudo? Até onde ele está disposto a ir? Manto Branco, um membro de uma nova banda completamente desconhecida chamada Os Santos, e as 7 estrelas são forçadas a escolher um novo membro. Robo perguntou por que, de repente, convidaram um recém-chegado. É realmente por causa desses santos? Charlie responde que eles não sabem nada sobre os santos, mas seu alvo está claro. Row tenta descobrir quem eles estão mirando. Eles estão procurando por todos os buscadores ou apenas pelas 7 estrelas? De qualquer forma, é a mesma coisa. Se todos os buscadores forem destruídos, ele acabará encontrando as 7 estrelas. Por outro lado, se ele pegar as 7 estrelas, o resto dos buscadores são essencialmente inúteis. A única coisa que eles sabem é o nome de código dele. De qualquer forma, os vilões sempre dizem a mesma coisa. Eles simplesmente começam a delirar sozinhos. É como uma seita que adora um deus das trevas. E em grande medida existem idiotas assim em todos os momentos e em todas as épocas. Row perguntou se algum deles já havia escolhido uma luz brilhante. Charlie perguntou se, mesmo que haja uma ameaça de nível santo, eles realmente precisam encontrar um substituto tão rapidamente? Nesse ponto, o cara parecia ter adivinhado um pequeno truque vindo das 7 estrelas. Para ele, Nana não é apenas uma luz brilhante, ela é minha irmãzinha. 7 estrelas. É o escudo e a lança mais fortes de sua nação. Se a morte de Nana se tornar pública, o país definitivamente entrará em caos. Após essa frase, Row percebeu o quadro completo. Para a grande consternação de Charlie, era a única saída. O cara estava furioso. Ele que estava tentando entender por que ninguém estava lhe dizendo a verdade. O trabalho da sua associação agora é encontrar um novo ator para substituir sua irmã. E para que ninguém saiba que Nana está morta,
Todas as notícias dirão que ela ainda está viva, mas em um lugar diferente. Desde o início, era um plano bem pensado. Charlie tentou avisar o cara que vários países haviam feito alianças e aberto uma caçada por ele. O cara não se importou porque, desde o início, ninguém queria ouvi-lo e tudo acabou sendo uma peça inacabada. Howe sai para lidar com seus problemas e Charlie segura sua cabeça. Ele disse imediatamente que não queria participar disso. Depois de um tempo, o cara chega a alguns bosques. De acordo com o mapa, ele está no lugar certo. E devido aos eventos recentes, ele não poderá ir à guilda por um tempo, e o autoaprendizado tem seus limites. É por isso que ele só tem este plano sobrando. Ele teve que pagar uma fortuna por essa informação. Ele realmente espera que esteja atualizado. Depois de abrir caminho através dos densos matagais, o cara finalmente encontrou o portal. A Daisy Trading Company foi incrível. Eles conseguiram encontrar a entrada para a dungeon em um local tão remoto. Sem perder tempo, o cara entra nela. Na frente dele havia uma caverna cheia de água e árvores e plantas esparsas. Ru pega uma pedra do chão e a joga no meio da lagoa. De repente, um enorme tubarão salta da água tentando pegar uma pedra. O cara deve ter tido completamente azar. Ele estava planejando treinar aqui, mas pela aparência não vai dar certo. Ru quer verificar o que mais essa caverna está escondendo. Pulando rapidamente de pedra em pedra, ele se aproxima do meio da piscina. Nesse ponto, o tubarão tenta atacar novamente. Howe a impede com uma chave de braço e a joga de volta na água. Esta é a primeira vez na vida que ele se irritou tanto com um peixe. Antes que ele possa pensar sobre isso corretamente, naquele momento, vários tubarões mais agressivos tentam pegar o cara. Howe tenta retornar à entrada da dungeon, mas um dos tubarões bloqueia seu caminho. O cara se defende do tubarão com um jab esquerdo, o que parece muito fácil. De volta à entrada, o cara fica feliz que os anfíbios não apareçam nas dungeons de Ihang. Caso contrário, não há como ele ter lidado com tantos. Antes que eu pudesse terminar meu pensamento, os tubarões começaram a pular da água e eles pousaram já em terra, apoiados em duas patas. Howe observa horrorizado o que está acontecendo. Isso é algum tipo de brincadeira? O massacre começa. Aparentemente, uma fábrica de conservas de peixe vai abrir aqui. Depois de um tempo, o cara era o único sobrevivente naquela sala. Ele teve muita sorte de não ser puxado para debaixo d'água. Depois de recuperar um pouco o fôlego, Howe começou a colher os frutos de seu trabalho. Foi uma grande captura? Além de carne e escamas, o cara também conseguiu alguns olhos de tubarão. Dizem que as pérolas de monstros aquáticos são boas para papel, mas quem usaria algo tão bruto? Em qualquer caso, obter 2 pérolas de todos esses monstros é uma recompensa muito boa. Afinal, até os chefes têm um baixo nível de queda de itens raros. Howe caminhou mais pelo corredor e entrou na próxima sala. O cara viu uma grande borboleta sentada em uma flor na frente dele. Poderia ser o chefe. Geralmente as borboletas são mortais. Suas escamas muitas vezes causam alucinações. O perigo real é que elas podem ser venenosas. Howe atira sua adaga direto no alvo. Talvez ele consiga tirá-lo de lá. A lâmina atinge o alvo precisamente. O estranho líquido que enche o buraco ao redor da flor onde a borboleta estava sentada começa a desaparecer. Assim que a água desapareceu completamente, a raiz da flor pôde ser vista. Mas o mais interessante é que nessas raízes havia uma grande pedra brilhante. Howe abruptamente agarrou sua daça da garriga. Será que a borboleta era só para mostrar-lhe o enxame de peixes uma ameaça real? O cara que está balançando uma faca de camping, de novo, é um golpe limpo. O cristal se estilhaça em pequenos fragmentos. Talvez não fosse tão ruim, e o cara teve sorte hoje. Afinal, se este fosse um chefe de verdade, Howe provavelmente já estaria morto. O cara se abaixou ao lado da borboleta para pegar alguns recursos úteis. Ao tocá-la, ele viu o aviso adquirido. Serendipidade é um PCS. Um dia, você terá um encontro inesperado. Depois de um tempo, Howe estava correndo. De repente, Koji cruzou seu caminho. Howe se aproximou e cumprimentou o homem. Koji notou como o garoto está ficando mais forte a cada dia. Além disso, Koji está procurando por uma equipe confiável, então ele decidiu apresentar o garoto a Jigen. O homem prometeu enviar a ele as informações de contato deles um pouco mais tarde. Desta vez,
Koji ainda tinha muitas perguntas diferentes. Uma delas tinha a ver com os cadáveres dos chefes de masmorra. Por que Ro estava coletando eles? Mas o cara simplesmente não disse nada em resposta. No entanto, como os padrões da masmorra começaram a mudar, ninguém mais estava vendendo masmorras. Para quebrar mais cadáveres, Rai estava pedindo informações a Koji sobre alguém que vendesse masmorras ou cadáveres de chefes. Não obtendo uma resposta para a primeira pergunta, Koji fez a próxima. Já que Koji está ajudando muito o cara, ele quer saber o que Ro e Nana têm em comum, se há alguma notícia dela. Será que os boatos se espalham tão rápido? Pensou Ro. Koji disse que havia boatos sobre Nana, ou melhor, que algo ruim havia acontecido com ela. Quando algo acontece com a 7ª estrela, todos entram em pânico. Além disso, as regras para passar nas masmorras estão mudando também para os membros da Guilda dos Buscadores. Então toda a multidão na Guilda dos Buscadores está muito alarmada. Ro começou a tranquilizar Koji. A guilda cuidaria disso rapidamente, então não havia por que se preocupar. Nana disse que sua missão terminaria em breve, e quando ela voltasse, todos os jantariam juntos. E provavelmente a última pergunta que Koji queria fazer era onde Ro esteve ultimamente. Tenho estado isolado, fazendo treinamento intenso, respondeu o garoto. Ro foi evasivo novamente, pois na verdade estava esperando o momento certo nas masmorras. Koji ouviu tudo o que o cara lhe disse. Se ele acreditou ou não, ainda não saberemos. As respostas foram todas muito lógicas. O cara estava em boa forma, de ótimo humor. Com isso, eles se despediram. O homem foi cuidar de seus negócios e Ro olhou atentamente em seu rastro. O garoto se perguntou por um momento se ele era mais forte. Será que ele conseguiria trazer sua irmãzinha de volta? Depois de um tempo, Ro voltou para casa e encontrou Yasukage na porta da frente. Yasukage ficou feliz em vê-lo. Ro se perguntou por quanto tempo o garoto estava esperando por ele ali. Cheio de otimismo, Hachiko disse que não fazia muito tempo, cerca de 10 dias. Ro entrou no apartamento seguido por Yasukage e perguntou com uma voz trêmula se ele poderia entrar. Ro respondeu sem emoção, você pode ir embora agora. Yasukage está muito feliz, pois Ro deveria fazê-lo seu companheiro de equipe. Yasukage não é sempre tão amigável, Ro ponderou a proposta do garoto. Se a única coisa que ele queria era ir para as masmorras conjuntas, a resposta seria não. Se Yasukage acha que Ro é muito forte, então, infelizmente para ele, é uma opinião equivocada e eles não têm mais nada para conversar. Há algo mais em que eles podem ser bons aliados. A questão é se Yasukage consegue fazer isso. Ru quer que Gai venda algo para ele por um longo período. Gai ficará com 30% e Ru ficará com 70%. Não importa como ele venda, mas ninguém pode desonrá-lo. Não deixe ninguém saber que Ru está envolvido. Yasukage concorda em ajudar. Ele está bastante familiarizado com habilidades de negócios. Ru também pode ajudar com um plano de treinamento para o cara, se for isso que ele quer. Um novo parceiro de negócios está incrivelmente feliz ao ouvir tais notícias. Esse é um bom lugar para terminar por agora. Ro está muito ocupado e pede para Yasukage ir para a casa dele. Ro forneceu ao cara um número de telefone e disse que entraria em contato em breve para discutir os detalhes. 7 dias depois, Ro fez outra varredura de masmorra. A informação sobre a masmorra que a Daisy Trading fornece está chegando cada vez mais ao interior. Desta vez, eles compraram informações sobre 3 masmorras de Rank e da Daisy Trading. Elas estão em áreas remotas, distantes umas das outras. Masmorras em boas localizações estão em alta demanda e raramente aparecem no mercado. Além disso, com os padrões da masmorra mudando, a Daisy Trading está vendendo menos masmorras. Além disso, Ro não obteve nenhuma resposta coerente antes de partir, mas há a esperança de que o irmão mais novo, Kazami, esteja lá com boas notícias. Outro portal para as masmorras está na localização do bosque de bambu. De repente, uma cobra muito estranha atacou o cara, mas Rowe conseguiu se defender do ataque dela. Foi muito estranho. Animais deveriam evitar masmorras. Ela não deveria estar na entrada assim. Mas e se for por causa das mudanças no layout da masmorra? Isso pode ser um grande problema. Temos que nos apressar. Ro entra no portal.
Este lugar acabou sendo bem familiar. O cenário é semelhante ao mundo real, mas o fluxo do tempo parece diferente do lado de fora. Mais uma vez, uma tentativa inesperada de ataque. Desta vez, foi um pedaço de bambu, mas assim que os rapazes se levantaram, as mesmas cobras imediatamente atacaram. Uma cobra foi cortada no ar. A outra foi apertada em seu punho depois que jogaram uma espiga de milho viva, ou o que quer que fosse. O número de monstros continua aumentando. Nesse ritmo, eles estão presos. Depois de correr alguns metros, Howe parou. Algo não estava saindo como ele esperava. Todos os monstros pararam de atacar. Era como se o cara estivesse fora do alcance deles. Howe está um pouco frustrado por não ter conseguido coletar uma grande quantidade de material bom, mas há uma caverna muito promissora à frente. Ao se aproximar, o cara viu o homem desconhecido. Primeiro pensamento, já que é uma dungeon, provavelmente é um monstro humanoide. Mas por que apareceria de repente em uma dungeon de rank? Humanoides são o tipo de monstro mais raro. Desde que as dungeons apareceram, menos de 100 foram confirmados. Outro motivo para tão poucos terem sido confirmados é que todos que viram um humanoide morreram. O humanoide misterioso perguntou se eles já tinham se encontrado antes.